Hoje trouxemos um tema muito interessante. Esse tema fala do desprendimento dos bens terrenos. Acompanhe conosco. Fonte o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 14. Em vão procurais na terra iludivos, colorindo com o nome da virtude o que mais às vezes não passa de egoísmo. Em vão chamais economia e providência ao que apenas é cupidez e avareza. Ou generosidade ao que não é senão prodigalidade em proveito vosso. Um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar caridade, economizará, amontoará ouro para, diz ele, deixar os filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria. É muito justo e paternal, convênio e ninguém pode censurar. Mas será sempre esse o único móvel a que ele obedece? Não será, muitas vezes, um compromisso com a sua consciência para justificar os seus próprios olhos e aos olhos do mundo o seu apego pessoal aos bens terrenos? Admitamos, no entanto, seja o amor paternal o único móvel que o guie? Será isso motivo para que esqueça seus irmãos perante Deus? Quando já ele tem o supérfluo, deixará na miséria os filhos, por lhe ficar um pouco menos desse supérfluo? Não será antes dar-lhe uma lição de egoísmo e endurecer-lhe os corações? Não será estiolar neles o amor ao próximo? Pais e mães, laborais em grande erro se credes que desse modo granjeais maior afeição dos vossos filhos, ensinando-lhes a ser egoísta para com os outros, ensinando-lhes a ser para com vós mesmos. A um homem que muito haja trabalhado e que com o suor de seu rosto acumulou bens, é comum ouvir dizer que quando o dinheiro é ganho, melhor se lhe conhece o valor. Nada mais exato. Pois bem, pratiquei a caridade. Dentro das suas possibilidades, esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro, e maior será o seu merecimento do que daquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas também, se esse homem que se recorda dos seus penares, dos seus esforços, for egoísta e impiedoso para com os pobres, bem mais culpado se tornará do que o outro, pois quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso deve sentir-se em aliviá-las dos outros. Infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens. É o orgulho. Não raro vê-se o arrivista atordoado com a narrativa do seu trabalho e de suas habilidades. O desgraçado que lhe pede assistência em vez de acudi-lo e acaba dizendo: faça o que eu fiz. Segundo o seu modo de ver, a bondade de Deus não entra para coisa alguma na obtenção da riqueza que conseguiu acumular. Pertence-lhe a ele exclusivamente o mérito de a possuir. O orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e de toda a sua aptidão, não compreende que, com uma só palavra, Deus pode lançar por terra. Esbanjar riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Depositário desses bens, não tem o homem o direito de o dilapidar, como não tem o de o confiscar
em seu propósito, proveito. Prodigalidade não é generosidade. É frequentemente uma modalidade do egoísmo. Que dependa a mancheis, o ouro de que disponha para satisfazer a uma fantasia. Talvez não dê um centavo para prestar um serviço. Lacordaire, Constantina, 1863. Fonte o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 4. Belo texto. Desprendimento dos bens terrenos.